Vamos lá, vídeo 3. Agora a gente vai para o terceiro parágrafo. A gente já analisou a introdução, a gente já analisou o segundo parágrafo. Vamos agora para o terceiro. Lembrando sempre da tese, né? Ele já cobriu aqui a parte da tese, a primeira parte, a parte um. Aqui, ó. Ele citou aquela questão que desproporcional, né? Questão, vamos dizer assim, injusta entre o que você paga e o que você recebe. Agora ele vai ter que ir para essa parte 2. Ele poderia até colocar outras coisas em relação a esse argumento, mas eu não aconselho, não. É melhor fazer outro parágrafo e depois ir para a conclusão. Eu acho que fica mais simplificado, né? Vamos lá. Vamos ver se ele vai desenvolver essa parte 2 da tese. Ele diz que, lembrando que a parte 2 é a problemática, né? O acesso à internet não somente ocorre devido à precariedade de planos de internet, que ele já cobriu, que ele já explicou, bem como prejuízos que têm a ver com prejuízos nas esferas sociais, especialmente nas educacionais, ou seja, tem a ver com problemas que podem ocorrer, consequências que podem ser geradas, né? Pela falta de acesso na educação, né? Vamos lá. Vamos lá para o terceiro parágrafo. Ele começa, né? Eu achei bem interessante isso, legal. Né? Ele usou no começo para introduzir a ideia do segundo parágrafo a priori. A priori é assim, é quando você não analisou alguma coisa profundamente, você não tem uma análise completa, você assim vai meio que intuitivamente, você vai por dedo, por lógica, sei lá, você e diz isso. A priori ele diz essa informação. A posteriori é quando você já tem os dados analisados por uma pesquisa. Depois do resultado daquela pesquisa, já tenho li a pesquisa toda, já entendi, sei lá, não sei o que, tenho toda a informação. Então, eu já posso fazer uma análise, já foi feita uma análise profunda sobre aquilo que eu vou falar. Certo? Vamos lá. Então ele inicia, porque ele usa a posteriori para conectar o segundo parágrafo, tudo, a redação toda, né? Lembre-se disso, tem que conectar um parágrafo com o outro. Então, agora vamos lá. Deixa eu botar em vermelho, né? A posteriori, né? Tendo em vista tudo que foi analisado profundamente, tudo que ele vai dizer, assim, tudo que... Vamos lá, ele já analisou isso daqui, ó. Agora ele vai usar o argumento 2, o tópico 2, né? Botar em verde, que é o nosso, que tem a ver com a tese. Vamos ver se isso daí explica a parte 2. A parte 2 é que a parte 2 aqui, ó, da tese, que o acesso, a falta de internet, da falta ao acesso, se relaciona com problemas assim, que causam problemas educacionais na educação, né? Aí ele diz, a posteriori, tendo se analisado, já sabendo o resultado daquilo dali, você já tem conhecimento sobre o que você vai dizer. O empecilho é obstáculo, a mesma coisa, é algo que impede você fazer uma coisa. O empecilho relacionado ao precário acesso à internet, o precário quer dizer ruim, né? Muito ruim. Ao precário acesso à internet, acarreta causar enormes malefícios no âmbito socioeducacional. Gente, percebam, vê como é perfeito. Se a gente voltar, pegar essa parte toda, eu vou pegar só para mostrar a vocês, copiar e vou colar aqui. Depois eu vou apagar para não complicar. Vou colar aqui, deixa eu botar isso aqui mais para cá. Colar aqui. Essa parte aqui é o argumento 2 que tem a ver com a parte 2 da tese. Qual é a parte 2 da tese? Que ele diz que a situação precária da internet tem a ver com problemas nas esferas sociais, especialmente nas educacionais. E ele diz lá no terceiro parágrafo, o empecilho relacionado ao precário acesso à internet causa enormes malefícios no âmbito socioeducacional. Ou seja, ele vai ter que provar essa ideia aí. Por quê? Essa ideia, em duas linhas, é algo que apoia a tese dele. Porque ele não disse que a internet tem a ver com problemas educacionais? Então ele coloca o argumento para apoiar a parte 2 da tese. Então vamos lá ver se ele consegue desenvolver essa ideia, né? E qual é essa ideia? Deixa eu apagar aqui. A ideia colocada, lembra do tópico frase, a estratégia perfeita, né?
Você coloca o tópico e não pode, de jeito nenhum, abandonar essa ideia que tem que ser provada agora nesse parágrafo. Eu tenho que desenvolver essa ideia. Eu tenho que mostrar ao meu leitor que isso daí apoia a minha tese, e para eu mostrar eu tenho que explicar essa afirmação aí, certo? Vamos lá se ele consegue explicar essa ideia. Então vamos lá. Então ele diz: a posteriori, o empecilho relacionado ao precário, o obstáculo, né, criado, né, relacionado ao precário acesso à internet acarreta enormes malefícios no âmbito socioeducacional. Ou seja, malefícios quer dizer coisas ruins, né? Traz aspectos ruins, coisas ruins, né, para o âmbito, ao contexto, né, à situação socioeducacional. Aí ele diz: dessa forma, ele vai trazer uma consequência do que ele falou. Ele usa dessa forma, dessa maneira, dessa forma, desse modo. Então, conectivo. Gente, vejam, eu só vou recapitular, isso aqui vai atrapalhar um pouco, mas vejam, só para fazer uma comparação, aqui no segundo parágrafo, quando ele coloca essa ideia toda aqui, e em seguida ele vai desenvolver essa ideia, ele usa um conectivo nesse contexto, para se referir ao que ele disse antes. E da mesma forma ele faz isso aqui, ele usa o argumento 2, aquela ideia segunda, a segunda ideia para apoiar a tese, o tópico, e em seguida ele usa um conectivo, para fazer o quê? Para dar a consequência do que ele falou. Então é sempre isso, você tem que diz a coisa e usa um conectivo. Então vamos lá, ele diz: dessa forma, percebe-se que a realidade odierna quer dizer moderna, atual, realidade odierna em relação à educação à distância, EAD, é uma prova concreta desse espectro, visto que, graças ao decreto de quarentena devido ao vírus da Covid-19, grande número dos estudantes canarinhos estão em suas casas. Então vamos lá, vamos entender isso daqui. O que ele disse? Ele disse que, olhando essa realidade dessa forma, consequentemente, né, temos o quê? A realidade atual em relação à educação à distância, que é aquela educação que você não está na sala de aula, né? E essa educação trouxe uma prova para ele mostrar que a internet é precária. Por quê? Ele diz assim, é uma prova concreta. Ele diz que a educação EAD, à distância, no contexto da pandemia, é uma prova do que ele está certo. Por quê? Porque quando teve a pandemia, o que aconteceu? Não se teve internet para todo mundo, os alunos. Poucos alunos usaram. Aqueles que usaram, mesmo com a internet mais ou menos assim, vamos dizer, de boa qualidade, não tiveram o mesmo desempenho, ou assim, não aprenderam da mesma forma que uma educação presencial. Ou seja, o que ele está dizendo aqui? Ele trouxe um dado ao real, assim, ao que aconteceu, né? Numa situação de pandemia, na situação de pandemia, para provar que se tem no Brasil pouca internet de qualidade. E que isso vai trazer porque um malefício, algo ruim ao âmbito socioeducacional, para a educação. Certo? Dessa forma, percebe-se que a realidade odierna em relação à educação é uma prova concreta desse. Ou seja, a realidade que a gente tem, por exemplo, não se tem muita educação à distância, né? Por quê? Porque a gente tem pouca internet de qualidade pelo país. Visto que, graças ao decreto da quarentena, devido ao. Não teve um decreto para as escolas ficarem fechadas por causa do coronavírus, e por causa disso os alunos ficarem em casa estudando. Grande número de estudantes canarinhos, né? A referência aqui à seleção, né? Seria brasileiros, mesma coisa. Canarinho quer dizer, faz referência à seleção brasileira. Canarinho estão em suas casas. Ou seja, devido à pandemia, os alunos ficaram em casa. Por que ele está trazendo isso? Porque em seguida ele vai dizer, tenho certeza que ele vai dizer uma consequência disso daqui. Ele vai dizer que e essa situação provou que tem pouca internet, ou pelo menos internet de qualidade. Vamos ver se ele faz isso. Sabe por que eu disse isso? Porque eu vi o logo aqui, logo na conclusão, meio que do portanto. Então ele diz logo, vamos ver a conclusão que ele vai chegar. Gente, de novo, isso é muito importante. Ele começa com o conectivo para ligar ao parágrafo anterior. Ele diz o argumento dele, que ele diz que se tem uma internet precária, que não, ele não diz isso, ele diz que
a internet precária acarreta problemas, causa problemas na educação, e que isso, dessa forma, tem-se o quê? Tem-se uma realidade em que teve uma pandemia e essa pandemia mostrou o quê? Que os alunos tiveram que ficar em casa, né? Logo, eles dependem do acesso à internet para a realização de diversas atividades escolares, a saber, a visualização das aulas. Gente, eu tô meio assim porque seria bom a gente discutir isso. Eu achei uma coisa meio problemática aqui. Deixa eu pausar aqui para pensar numa coisa. Espera aí. Vamos lá. Então, qual foi a ideia que ele usou aqui? Ele diz que, vamos dar uma voltada, né? A posteriori, o empecilho relacionado ao precário acesso à internet acarreta enormes malefícios no âmbito socioeducacional. Ou seja, ele diz aqui que esse obstáculo, o empecilho, que é o precário acesso à internet, né? Acarreta a mesma coisa, acarretar malefícios, né? Consequências ruins, né? Ao âmbito socioeducacional, ao contexto social, da educação, né? Aí ele traz uma consequência disso. A internet acarreta, o precário acesso acarreta malefícios, né? E qual é a consequência desses malefícios? Consequentemente, dessa forma, percebe-se que a realidade em relação à educação à distância é uma prova concreta desse espectro. Ou seja, se eu tenho um acesso ruim à internet, precário, a educação feita à distância ela vai ser uma prova concreta, assim, uma prova cabal, vamos dizer assim, uma prova muito forte desse espectro, ou seja, dessa situação aqui, que foi dita. Vamos botar aqui como conectivo. Aí ele botou outro conectivo para explicar, né? Porque ele fala que a AD é uma prova concreta da situação colocada, é uma prova concreta de que a falta de internet causa malefícios educacionais, visto que, graças ao decreto da quarentena, devido ao vírus da Covid-19, um grande número de estudantes canarinhos estão em suas casas. Ou seja, ele diz que a precariedade da internet, o pouco acesso ou nenhum acesso, né, prova que ocorreu esses malefícios, né, educacionais na educação. Por quê? Porque graças ao decreto da quarentena devido ao vírus da Covid-19, grande número de estudantes canarinhos estão em suas casas. Eu achei essa ideia aqui confusa. Por isso que eu estava com dificuldade de explicar isso. Por que eu estou achando confuso? Vejam, depois a gente pode conversar no grupo sobre isso. Ele diz que o precário acesso à internet, ou seja, pouco acesso à internet ou nenhum, ele causa problemas para a educação, né? O contexto, né, educacional, certo? E em seguida ele usa isso dessa forma para indicar uma consequência do que ele falou antes. Só que a consequência é que existe a realidade moderna, atual, que a educação EAD é a prova concreta desse espectro. Ou seja, a educação EAD como é que é ruim, aparentemente, porque a internet, por causa da precariedade da internet. Aí depois ele explica que essa precariedade tá confuso. Tá confuso isso daqui. Porque é como se a educação à distância... Eu entendi a ideia de que a educação à distância ela é resultado de uma precariedade da internet. Se eu tenho uma internet ruim, precária, a educação à distância vai sofrer, né? Que não vai dar para ser feita, porque os alunos vão lá, não vão ter internet, né? Só que do jeito que é colocado, tá estranho.
não é bem isso aqui não é bem uma consequência, né? Eu acho que devia colocar a consequência depois. Mas vamos lá, para não deixar o vídeo tão grande, a gente vai analisar. Vamos lá, vamos tentar analisar agora. Deixa eu modificar. Eu vou tirar isso dessa forma aqui. Vou colocar por exemplo. Eu acho que é mais um exemplo do que uma consequência. Vamos lá, vou colocar aqui, eu vou construir e a gente vê se funciona. Vou mudar o dessa forma para por exemplo. Por exemplo, percebe-se que a realidade odierna em relação à educação à distância é uma prova concreta desse espectro. Por que eu botei o por exemplo? Porque, veja, se eu digo que a precariedade da internet é grande, né, o acesso aqui é precário, é ruim e causa malefícios, eu vou dar um exemplo disso. Não é? Eu coloquei, por exemplo, para dar um exemplo de que dos malefícios dos problemas causados ao ambiente educacional. Aí eu digo, por exemplo, percebe-se que a realidade em relação à educação à distância é uma prova concreta desse espectro. Por quê? Aí eu explico, visto que, vou explicar, pois, mesma coisa, né? Graças ao decreto da quarentena devido à Covid-19, grande número de estudantes canarinhos estão em suas casas. Não é. Vejam, quando ele diz isso daqui, é como se isso fosse consequência de se ter EAD. Vejam, ó, é porque parece confuso. Tá confuso, mas eu não estou sabendo explicar direito. Mas é assim, ó. Percebe-se que a realidade odiana em relação à educação à distância é uma prova com. Ou seja, a situação moderna, odierna, é uma prova concreta desse espectro, ou seja, da precariedade da internet. Certo? A explicação é que é confusa. Por quê? Porque se ele está dizendo que o pouco acesso à precariedade da internet é real aqui, e EAD explica essa situação, não é isso que ele está dizendo? A explicação dada para isso daqui é que não está colando. Ó. Porque ele fala que os alunos ficaram em casa devido à pandemia de vírus. Mas a pandemia de vírus não é explicação para a internet ser ruim. Não é. Ó, vejam. Eu acho que vai ficar mais claro assim, ó. Ó, percebe-se que a realidade em relação à educação à distância é uma prova concreta desse espelho. É uma prova concreta de que a precariedade causa coisa ruim para a educação. Ele está dizendo isso, ó. Desse espectro está falando dessa situação que citada aqui, ó. Que precariedade da internet causa malefício para a educação. Não é isso? Aí ele começa a explicar por que isso acontece. Por quê? Porque malefícios da internet foram causados por isso daqui, pela EAD. Aí ele diz, pois, visto que, graças ao decreto da quarentena devido ao vírus da Covid-19, grande número de estudantes canarinhos ficaram em casa. Não, os estudantes ficarem em casa não é explicação, não é uma explicação para o fato de a EAD explicar isso daqui, ó, que tem malefícios na educação. É porque assim, esse EAD que ele está colocando, ele está dizendo que esse EAD é ruim, é precária. Ou pelo menos ela ela se torna precária porque não se tem internet boa. Certo? Mas essa explicação aqui é de que os alunos ficarem em casa devido ao vírus não é explicação para dizer que a internet é ruim. Não é. Essa é a consequência. Eu vou tentar arrumar. A gente pode discutir isso aqui no grupo, isso é interessante, ou na sala. Deixa eu arrumar isso daqui. Vamos lá. Deixa eu ver o tempo do vídeo. Tá, quase 20 minutos. Vamos lá. Vamos lá. O empecilho relacionado ao precário acesso à internet acarreta enormes malefícios no âmbito educacional. Ou seja, em resumo, o empecilho é o obstáculo que a precariedade configura, né, pra gente na educação, causa problema na educação, né? Certo. Esse empecilho ferra a educação, dá problema na educação, causa problema. Por exemplo, percebe-se que a realidade odierna em relação à educação, que a má
o ruim, vou botar ruim aqui, porque precário já foi usado, né? Depois, eu arrumo uma palavra depois melhor para ruim. A ruim, educação à distância, é uma prova concreta desse espectro. Desse espectro se refere aqui, essa parte. Aí eu vou fazer o seguinte, visto, eu vou deixar o visto que é a mesma cor do pois e vou tirar essa parte aqui. Vou recortar isso daqui. Eu vou botar para baixo. Não vou apagar não, vou botar para baixo. Visto que... Aí eu vou botar como os alunos... Visto que... Cadê? Deixa eu puxar essa parte para cima. Visto que grande parte dos alunos... Visto que... Vírgula... Vê só o que eu vou fazer. Visto que... Tirar essa vírgula aqui. Visto que grande número dos estudantes canarinhos estão em casa graças ao Covid-19. Aí eu vou botar pra cá. Porém, vou botar um mas não desenvolveram olha o que eu escrevi, vamos usar o corretor aqui, né? Pelo amor de Deus, pô. Desenvolveram as atividades pedagógicas de ensino pedagógicas satisfatoriamente, de forma satisfatória, de forma bem sucedida, certo? Por que eu fiz isso? Ó, fica com mais sentido. Ele diz: o empecilho relacionado ao precário acesso à internet acarreta enormes malefícios no âmbito socioeducacional. Aí eu vou dar um exemplo disso. Por exemplo, percebe-se que a realidade odiena em relação a ruim, tirar essa crase daqui, a ruim educação à distância, é uma prova concreta desse espectro, visto que grande número de estudantes canarinhos estão em suas casas graças ao decreto de quarentena devido ao vírus da Covid-19, mas não desenvolveram as atividades pedagógicas de forma bem sucedida. Ou seja, isso daqui, ó, essa parte aqui, quando eu digo isso, é para fazer sentido em relação a essa parte aqui, do malefício. Porque do jeito que estava, não tinha malefício. É engraçado, ele coloca o malefício aqui, ó. Logo aqui em seguida. Vamos juntar. Ele usou logo, né, para concluir o parágrafo. Não, para concluir essa ideia, né, que o parágrafo vai concluir depois. Vamos ver se ficou melhor. O empecilho relacionado ao precário acesso à internet acarreta enormes malefícios no âmbito socioeducacional. Por exemplo, percebe-se que a realidade odiana em relação à ruim educação educacional, distância, é uma prova concreta desse aspecto, visto que grande número de estudantes canarinhos estão em suas casas, graças ao decreto da quarentena devido ao vírus da Covid-19, mas não desenvolveram as atividades pedagógicas de forma bem sucedida. Ou seja, eu mostrei aqui um malefício, né? Um problema causado pela
o precário acesso. O mais aqui é o conectivo. Eu acho que ficou melhor, porque do outro jeito parecia que... A gente pode discutir isso na sala. Ó, mas não desenvolvendo atividade pedagógica de forma precisa. Logo, aí ele vai concluir essa ideia, né? Eles dependem do acesso à internet para a realização de diversas atividades escolares, a saber, a visualização das aulas. Vou ter que mudar essa ideia, né? Ou pode se tirar, porque eu já falei aqui que não foram bem sucedidas, e ele fala que não foram bem sucedidas, né? Não, ele fala simplesmente que não depende do acesso à internet para a realização, né? Não fala da... Porque é o seguinte, ó. Porque ele fala aqui em cima da precariedade. E ele tem que dar uma consequência dessa precariedade, né? Eu posso tirar isso daqui. Já, ó. Isso daqui, essa parte, já foi assim... dita por mim na nova parte que eu coloquei, ó, mas não desenvolver a atividade pedagógica de forma bem sucedida. Tira essa parte, tira esse logo aqui, ó, e fica com portanto para concluir o parágrafo. Portanto, inúmeros alunos, principalmente da escola pública, estão sendo marginalizados. Haja vista, ó, conclusão do parágrafo. Uso portanto, né? Podia ser podia ser um logo, por exemplo. Inúmeros alunos, principalmente das escolas públicas, estão sendo marginalizados, haja vista que a maioria deles não possui internet. Segundo aí mais... Vamos fazer uma recapitulação aqui geral. Vamos lá. Deixa eu ver o tempo do vídeo. 27 minutos, vamos lá. Vamos lá, a posteriori, o empecilho relacionado ao precário acesso à internet acarreta enormes malefícios no âmbito socioeducacional. Certo, ou seja, a internet ruim, precária, causa problemas na educação. Por exemplo, percebe-se que a realidade odierna, eu vou dar um exemplo disso, de um malefício, né, algo ruim em relação à educação. Percebe-se que a realidade odierna em relação à ruim educação é uma prova concreta desse aspecto, visto que grande número de estudantes canarinhos estão em suas casas graças ao decreto da quarentena devido ao vírus da Covid-19, mas não desenvolver as atividades pedagógicas de forma bem sucedida. Aí, trouxe algo negativo. Um exemplo para provar o meu argumento aqui. Eu acho que ficou melhor do que a original. Aí, vamos concluir essa ideia, né? Vamos lá, ele diz, portanto, inúmeros alunos, principalmente os das escolas públicas, estão sendo marginalizados, haja vista que a maioria deles não possui internet, segundo o IBGE. É uma conclusão, né, do que eu disse antes. Eu disse que ele não desenvolveu atividades pedagógicas. Qual é a conclusão a que eu chego? É que alunos de escolas públicas, né, eles estão sendo marginalizados. Haja vista, mesma coisa de pois a maioria deles não possui internet. Certo? Aí, para concluir o parágrafo que ele coloca, agora sim, ó, dessa forma, a conclusão do que ele vai falar agora, para concluir o parágrafo. Porque da outra forma não estava, dessa forma aqui do começo, não estava uma conclusão. Então ele fala, dessa forma, tal conjuntura é uma coisa de contexto, uma coisa de situação. A conjuntura é a situação dita lá, o panorama, né? Então ele joga aqui uma palavrinha para se referir. Vamos botar aqui como conectivo. Conjuntura é a situação que ele colocou. A situação dita aí, que ele nesse parágrafo. Tal conjuntura é inegavelmente, não pode negar, né? Catastrófico, ou seja, uma catástrofe, algo muito ruim, grandemente ruim, né?
já que mostra o ferimento dos preceitos e diretrizes sobre a ampla divulgação da educação descrito na Constituição Cidadã. Ou seja, o que ele está dizendo é que essa situação que ele mostrou, né, de não ter internet, de internet EAD ser ruim e os alunos não conseguirem desenvolver a atividade de forma bem sucedida, isso gera, de forma inegável, uma situação catastrófica, ou seja, é uma tragédia para a educação. Por quê? Aí usa o conectivo, já que ele vai explicar por quê. Por que é uma catástrofe? Porque o ferimento dos preceitos, preceitos são ideias que são ditas por um documento, por exemplo, que ele cita aqui, ó. Preceitos e diretrizes, né? Diretrizes são recomendações, vamos dizer assim, que você tem que seguir. Não são apenas recomendações, são. Deixa eu ver um sinônimo. São. Não assim, são. Não são conselhos, são. Não passos que você tem que seguir. São assim, ideias que devem ser seguidas para concretizar alguma coisa, por exemplo. Deixa eu ver o sinônimo aqui de diretriz. Vou explicar para vocês de forma melhor. Aí, orientação, instruções. São instruções, né? Por que uma tragédia? Aí ele diz aqui, ó, só recapitulando, ó. Essa situação que ele citou, que ele comentou nesse parágrafo, que eu já disse, isso é uma situação catastrófica, trágica. É uma tragédia. Já que é para explicar, já que mostra o ferimento. Ferimento quer dizer assim, é uma forma figurada de falar, é que os preceitos e as diretrizes não foram cumpridas, assim, não foram seguidas. O que são os preceitos e as diretrizes? Preceitos são ideias que devem ser seguidas, as diretrizes orientações. Da onde? Da Constituição Cidadã, da Constituição Federal. Por que não tem lá na Constituição Federal? Tem que ter educação para todo mundo. E se eu tenho pouca internet e essa pouca internet ou nenhuma internet gera prejuízo na educação para, sei lá, para a população, isso fere, vamos dizer assim, fere no sentido metafórico, no sentido figurado. Isso não contribui para colocar o que diz a Constituição Federal em prática, porque a Constituição prevê que todo mundo tem que ter educação, né? Certo? Então ele conclui o parágrafo dizendo isso. Que se a situação está ocorrendo, tem uma consequência da situação aí, que a educação está sendo ferida pela falta de internet, e isso, no final das contas, né, consequentemente vai prejudicar a sociedade, colocar em prática o que a Constituição Federal diz, né? A Constituição Cidadã, que todo mundo tem que ter direito à educação. Certo? Eu vou parar por aqui, o vídeo ficou grandão nesse parágrafo, mas deu para entender. Só para terminar. Ele usou o argumento da parte 2 da tese, lá, que é a questão dos problemas na educação causados pela precariedade na internet, né? Aí eu mudei aqui, eu dei um exemplo dessa precariedade, né? De um problema que é a falta. A EAD, internet à distância, ela é ruim. E isso gera aqui, isso dá um problema. Isso faz com que as pessoas, que os alunos não desenvolvam a atividade de forma bem sucedida. Aí eu concluo a ideia aqui, portanto, né? Dizendo que, como não tem educação bem sucedida, aí eu chego à conclusão de que muitos alunos são marginalizados. Aqui, ó. Não tem educação bem sucedida, portanto, eu vou concluir a ideia aqui, ó. Então, se não tem educação bem sucedida, os alunos não conseguem ter acesso à educação de forma decente, né, por meio da internet, eles ficam marginalizados. Porque não possuem internet, ó. E ele na verdade ele faz uma alusão aqui, ó, segundo o IBGE, vou botar em roxo aqui, ó.
ele faz uma alusãozinha para... Porque ele cita o IBGE, que segundo o IBGE, principalmente a escola pública que sofrem, né, com falta de internet. E para concluir o parágrafo, ele usa dessa forma, consequentemente, dá uma consequência do que ele falou. Que no final das contas, o aluno não ter, a população não ter educação, isso fere preceitos de diretrizes, né? Instruções que são dadas pela Constituição Federal. Que todo mundo tem que ter educação, não sei o quê. Fere o que está no documento oficial federal, né? Pronto, gente. Basicamente é isso. Ficou um pouco confuso no parágrafo, mas dei uma escutada nessa parte do vídeo que dá para entender. Dá para pescar umas coisas aí.